Oi, gente, doutora Cris aqui. Hoje eu vou falar sobre menopausa e tipos de hormônio. E se der tempo, a gente fala sobre fogacho, se não, a gente fala mais tarde, às 8 da noite. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o pessoal do Instagram também, para a gente poder acompanhar junto. Transmissão ao vivo. Agora estou ao vivo. Olá, olá! Olá, você que está no Instagram me vendo, você que está no YouTube me vendo. A gente está ao vivo no Instagram. E vamos falar hoje sobre tipos de hormônios, fogachos, melatonina, tudo que der tempo. Se não der tempo, a gente continua às 8 da noite. Às 8 da noite tem outra live, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para o pessoal que está vendo a aula, para a gente poder começar, tá ok? Vamos lá ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo a aula. Ótimo. Eu tô ali no cantinho, ó. Eu vou me descer aqui para baixo. Isso, para eu ficar pertinho de vocês, tá? Mas estou ali, estou aqui, ó, rodando. Estou aqui. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Cris Pavão, médica, ginecologista e obstetra pela USP. E minha função é fazer as mulheres terem a menopausa, a melhor fase da vida, tá? Eu tenho 46 anos, estou no climatério, não tive a última menstruação ainda, mas tive os sintomas e fui atrás disso, de como a gente pode tratar, porque as mulheres são muito maltratadas, né? Os médicos falam: ah, não, isso é uma fase da vida, é assim mesmo, vai passar, gente, não vai passar. Tem gente que tem fogacho até Deus lá sabe quando. Estou tentando ajustar o computador aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver se agora a minha cara ficou boa aqui também. Ficou quando eu volto para mim. E ali a aula para vocês poderem ver, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hormônios e fogachos. E amanhã, sábado, dia 9, às 8 da noite, eu vou fazer aula sobre libido. Não perca a aula sobre libido. Você vai ficar sabendo tudo sobre libido. Tem que repor testosterona? Tenho que repor estrogênio? Tenho que repor os dois? Tem que repor progesterona junto? Como é que afeta a libido? O que a gente faz com a nossa libido? Amanhã, sábado, 8 da noite, ok? Agora a gente vai falar sobre introdução dos hormônios e fogachos. Vamos lá para a nossa live. Ops. Peraí, vamos ver o que está errado aqui. Foi. Aqui, ótimo. Vamos lembrar que a gente tem 4 tipos de menopausa, basicamente, né? A gente tem a menopausa. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Então, estão vendo normal, né? Aqui o meu que tá ruim. Opa, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu puxar eu aqui por meio um pouquinho. Oh, Jesus. Peraí. Não estou conseguindo puxar. Loira, né? Fazer o quê? Ai, ele tá passando para frente. Vou deixar assim, ó. Eu tô ali no cantinho e se precisar a gente vira, tá bom? Vocês me veem aqui. Vamos lá. A gente tem basicamente 4 tipos de menopausa. Eu vou mudar lá pro slide para vocês conseguirem olhar, tá? E aí eu volto para mim, que é a cirúrgica, a química, a precoce e a natural. A natural é aquela que a menstruação para mesmo, os hormônios vão caindo a partir dos 35 anos, e no Brasil a maioria das mulheres brasileiras entram na menopausa a partir dos 45 anos. Existe outro tipo que é a química. O que é a química? Quando você usa algum remédio que faz você ter os sintomas da menopausa e faz uma menopausa química no seu corpo, faz com que haja parada de produção de estrogênio e progesterona. Então, uma dessas medicações é tamoxifeno, que a mulher usa depois do câncer de mama, é um dos tratamentos depois que ela faz a cirurgia, ela usa, então ele dá uma menopausa química, ele para a produção de estrogênio e progesterona. Geralmente se dá esse medicamento, o tamoxifeno, naqueles cânceres de mama que tinha receptor para hormônio. Então, aqueles que tinham receptor para hormônio, que são geralmente os cânceres mais bonzinhos, porque os cânceres maus, os piores, não têm receptor para hormônio. A gente tem uma gradação de qual câncer mais bonzinho para o
mais do demônio, vamos falar assim, né? Então, os piores são aqueles que não têm receptor para hormônio. Mas aí a gente usa o tamoxifeno e ele dá uma menopausa química. Outra coisa também que dá menopausa química é análogo de GNRH. Gente que usa análogo de GNRH, geralmente pacientes que têm muitos miomas ou um útero muito grande por causa de mioma. O análogo de GNRH é injetável, a pessoa usa por 6 meses e ele reduz o tamanho do útero, por isso, para a produção de estrogênio. Então, ela tem uma menopausa química. A outra coisa é a menopausa cirúrgica, que foi a que a minha mãe teve, que eu falei ontem para vocês, que é quando tiram os ovários da paciente. Quando tira só o útero, ela não tem menopausa, porque tirou o útero. O útero ele serve para quê? Menstruar e gestar. Ter o feto ali dentro crescendo. Então, se deixou os ovários, os hormônios estão todos ok. Mas se tirou os ovários, aí ela vai ter uma menopausa cirúrgica. E existe a chamada menopausa precoce. Menopausa precoce é aquela que acontece antes dos 40 anos. Então, falando um pouquinho, vamos começar pelo principal hormônio, que é a melatonina. A melatonina, como está ali ó, no slide, ela é o primeiro hormônio a cair com o envelhecimento e ela é produzida aqui, ó, na pineal. A pineal é uma glândula que está aqui no meio do cérebro, que parece uma ervilha, do tamanho de uma ervilha, igualzinho uma ervilha, e ela produz a melatonina, que hoje a gente sabe que é o grande maestro dos hormônios. A melatonina comanda toda a nossa cascata hormonal, né? Com a queda da melatonina, o que que acontece? A gente deixa de produzir, a gente deixa de ter ação na tireoide, porque a melatonina, ela vai lá na hipotálamo e na hipófise e fala para hipotálamo e para hipófise produzirem 2 hormônios, e um desses hormônios vai na tireoide, manda a tireoide trabalhar, e o outro vai lá no ovário e manda o ovário trabalhar. Então, se cai a melatonina, que é o primeiro hormônio a cair com o nosso envelhecimento, com o passar dos anos, a gente vai tendo esse menos estímulo, um estímulo menor para mandar a hipófise mandar a tireoide trabalhar e mandar os ovários trabalhar. Então, a gente vai ter uma alteração na produção tanto dos hormônios tireoidianos como na produção dos hormônios ovarianos, que é o estrogênio e a progesterona. E a primeira coisa que acontece é que a gente tem o FSH, que é produzido na hipófise, e o LH. O LH ele é pulsátil, ele não é constante, ele é produzido pulsátil, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E a queda da melatonina atrapalha isso. E o LH é um hormônio que a hipófise manda lá no ovário, o ovário produzir progesterona. Por isso que a progesterona é o primeiro hormônio a cair. Né? E ela vai dar um determinados sintomas que eu já vou falar daqui a pouco. Outra coisa que acontece é que, como não tem mais a melatonina indo lá, a melatonina que é produzida na pineal, indo no hipotálamo e na hipófise, falando para o hipotálamo e para a hipófise, produzir hormônio, no caso do hipotálamo FSH e LH, que vão estimular o ovário, e aí o ovário vai deixando de produzir estrogênio, e o estrogênio também vai deixando de produzir, porque a gente nasce com um número X de folículos. O que é folículos? Folículos são bolinhas que a gente tem no ovário, e a gente nasce com o número X de folículos, e a cada mês, a partir da puberdade, a gente ovula um folículo e depois menstrua. Então, ovula e depois menstrua. E isso tem uma data para acabar, que vai ser a menopausa, né? E o folículo, ele produz estrogênio, ele produz estradiol. E o FSH aqui do cérebro, da hipófise e hipotálamo, manda o nosso ovário amadurecer esse folículo, fazer esse folículo começar a crescer, 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 fica igual uma bolinha mesmo que vai crescendo, até que ele, ovula, manda o óvulo e a mulher teve a ovulação, pode engravidar. E esse folículo, ele produz estrogênio. Então, o que acontece? Com a queda do estrogênio, o nosso cérebro vai pensando, eu tenho que mandar mais FSH para produzir estrogênio, porque o estrogênio não está sendo produzido, vai ver que é falta de FSH. É como se fosse o cavalo, o estrogênio, e o cavaleiro com o chicote, o FSH. Ele fala, estou dando pouca chicotada no cavalo, por isso que o cavalo não está correndo. O cavalo é o estrogênio, por isso que tem pouco estrogênio, por isso que o cavalo não está correndo, eu estou dando pouca chicotada. Então, ele vai lá e aumenta a chicotada, aumenta a quantidade de FSH. E isso faz o quê? Vou mudar aqui para vocês. Faz o óvulo
ovular mais cedo, aqui, olha, onde está. Por isso que a primeira coisa que acontece é o ciclo ficar curto, encurtamento de ciclo. O que é isso, encurtamento de ciclo, doutora Cris? Você tinha um ciclo de 28 dias, você começa a menstruar a cada 24 dias ou a cada 20 dias, é a primeira coisa que acontece. Por quê? Diminui a produção de progesterona. Então, a gente fala que nessa fase a gente tem muito estrogênio, é predominância de estrogênio. Então, a progesterona é o primeiro hormônio a cair. Primeiro hormônio que cai com a queda do climatério, primeiro cai a progesterona, bastante, e depois cai o estradiol junto, e aí uma hora para de produzir os dois, né? E a progesterona é responsável por quê? Alteração de sono. Então você começa a ter sono leve, opa, perdão, apertei errado aqui. Você começa a ter sono leve, qualquer coisa te acorda, você começa a acordar, não acorda mais descansada, que você acorda de manhã sem o despertador falando, mais um dia, bom dia, vida. Não, você acorda e fala, despertador tocou, ou você fica fazendo soneca, sabe? Aquela soneca, 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 horrível isso, soneca. Alteração de humor também a progesterona dá, então você começa a ficar mais irritada, mais depressiva, edema, começa a ver que você está ficando inchada, acumulando líquido, dor nas mamas, tudo isso é baixa de progesterona. E o estradiol? O estradiol, a gente vai ter poucos folículos, né, como eu falei, e o estradiol causa o quê? Os fogachos, porque o estradiol, ele que comanda o centro termorregulador da temperatura lá no hipotálamo. Então, se cai o estradiol, esse centro termorregulador vai ficar louco e a gente começa a ter o nosso corpo, ele acha que a gente está com febre, então ele esquenta, 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 dá aqueles calores, você começa a sentir calor e suor. Suor é para quê? Para perder essa temperatura. Então, aí o que acontece? De repente você sente frio de novo, é o centro termorregulador que está louco, né? E para lembrar que a Organização Mundial da Saúde fala que a menopausa, os transtornos da menopausa aqui, ó, e da perimenopausa, deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui para cima. Não, não dá, tá me mexendo. Transtornos da menopausa e da perimenopausa é uma doença, tem CID. O nome do CID é N95. Tem CID, tá? O que acontece também que a gente tem que lembrar? Que o estrogênio, na verdade, a gente tem 3 tipos de estrogênio no nosso corpo. Primeiro é o estrona, tem o orna no final, né, de one. Eu vou mudar aqui para vocês verem, ó. O estrona é o estrogênio ruim, porque ele é produzido mais pelo nosso tecido adiposo e ele tem atração por receptor alfa, que é receptor proliferativo. O que é esse receptor proliferativo? Esse receptor proliferativo, ele faz as células proliferar. Então, o receptor proliferativo na mama faz a mama proliferar. E disso pode vir uma célula diferente, uma célula cancerígena, está proliferando além do normal. E a estrona é produzida também pelo tecido adiposo. Então, mulheres que são gordinhas, obesas, elas têm muito mais estrona do que estradiol. O estradiol é o 2, o diol, a gente fala que é 2, né? Ele tem mais afinidade por receptor beta, ó, receptor beta inibitório. Então, ele evita câncer, tá bom? E o estradiol é o nosso grande hormônio. E o terceiro é o estriol. Esse aqui é o hormônio da gravidez e é o hormônio que tem mais afinidade no trato urinário. Então, quando as pacientes têm muitas queixas urinárias, secura vaginal, dificuldade de lubrificação, começa a ter infecção de urina de repetição, coceira também, porque o ressecamento pode dar coceira ali na vulva, na vagina. A gente dá creme de estriol, que ele age ali só no lugar. Então, o mais comum deles, aqui é um spoiler para vocês, o mais comum não, o melhor deles chama-se promestrieno, não estou ganhando nada para fazer a propaganda, é porque ele é o que é menos absorvido pelo sistema, pelo nosso corpo. Então, você usa ali na região local 3 vezes por semana, por pelo menos um mês, depois você começa a usar só 2 vezes por semana. Passa na vulva, ali por fora, e um pouquinho com o dedo por dentro na vagina. Passa na uretra também, porque a uretra, que é o canal do xixi, com o envelhecimento, a pele vai ficando tão fininha, a mucosa ali da uretra, e ela também vai fazendo uma coisa que é estrofia, ela vai fazendo, vai ficando saindo para fora. E aí, essa parte da mucosa, raspando na calcinha, já faz sangrar. Então, tem muitas senhorinhas, principalmente pacientes acima de 70 anos, que quando faz xixi, vai se limpar, às vezes sangra. Por quê? Porque a uretra está com essa estrofia, que é
é o que vai acontecer mesmo com a idade, e é uma camada fininha de mucosa que, em contato com a calcinha ou com o papel higiênico, raspando ali, sangra. E você passando esse creme ali de estriol, ele vai deixar a mucosa mais gordinha. Então, ela vai deixar ela mais resistente. Então, não vai ter coceira, não vai ter infecção de urina, porque aí facilita, né? Diminui o pH, altera o pH da nossa vulva, facilita a infecção tanto de urina e infecção vaginal. Então, a gente dá esse estriol, que é o hormônio local, né? O estradiol, que é o grande hormônio da mulher, vou voltar aqui para vocês, ele tem muito receptor onde? No sistema cardiovascular, nosso grande amigo, né? E aí, o que acontece? Cai o estradiol, vai aumentar SHBG. O que é SHBG? SHBG é uma proteína que ela carrega o estradiol no sangue, certo? E por que ela aumenta? Porque ela precisa carregar o estradiol no sangue. Não tem estradiol, então ela aumenta a quantidade para ficar procurando onde tem estradiol para poder levar para os tecidos. E ela é um marcador inflamatório. O que é isso? Dá para você pedir para o seu médico fazer o pedido de dosagem de SHBG, e se ela está alta, marca que o seu corpo está inflamado. Então, é um dos marcadores inflamatórios. Outros marcadores inflamatórios, que eu sei que vocês vão perguntar, é homocisteína, proteína C reativa, VHS, também são outros marcadores que dá para você saber se o seu corpo está inflamado, tá? Que hoje está muito na moda falar disso, de inflamação, né? Além disso, o que acontece? Aumentou esse HBG, opa, seu organismo acha que você está em crise, e é realmente uma crise, né? Ó, ele pensa que você está em crise, e é realmente uma crise metabólica. Então, o que acontece? A gente tinha um metabolismo de um jeito, de repente parou a produção hormonal e o nosso organismo vai ficando mais lento. E aí ele acha que a gente está numa crise metabólica. Vamos lá para cá. Olha eu mudando as coisas aqui no meio do coisa. Não deve, né? Mas tudo bem. Ele acha que a gente está numa crise metabólica, e a gente está realmente numa crise metabólica. A gente está num momento em que os hormônios da mulher, o estrogênio e a progesterona, estão deixando de ser produzidos, né? E com isso, o nosso corpo pensa que a gente está no deserto, funciona realmente dessa maneira. Então, o nosso metabolismo fica mais lento. Para quê? Para você economizar energia, porque o seu organismo está em crise. Então, você não perde mais peso, pelo contrário, você ganha peso, porque ele vai querer acumular gordura. Aí você sente aquele cansaço extremo, tem um cansaço, assim, que você não tem disposição para fazer as coisas, aumenta a insulina, tá? Então, o aumento da insulina aqui, ó, é um dos marcadores dessa crise metabólica e de inflamação. Então, a gente sabe que insulina maior que 6 já, não precisa ser os valores no laboratório, não. Ela já maior que 6, ela está associada à inflamação e risco cardíaco. Mais que 8, então, seu risco cardíaco está lá no teto, né? Está batendo lá na estratosfera. Então, pode pedir para o seu médico dosar insulina de jejum. Então, maior que 6 é inflamação e risco cardíaco, maior que 8, muito risco cardíaco. Tá? E isso vem por causa do aumento do SHBG. Aqui eu já falei. E isso leva a quê? A resistência à insulina. Então, você começa a ficar resistente à insulina. As suas células não deixam mais a insulina agir e entrar a glicose para dentro da célula, para a célula funcionar. Então, essa glicose ela fica acumulando ali no sangue, deixando a glicose do sangue alto, mas a glicose de dentro da célula baixa. Por isso que você sente cansaço, por isso que seus órgãos não estão mais funcionando tanto daquele jeito. E a gente tem um aumento de adipócitos. O que é isso, doutora Cris? Socorro. Pois é, adipócitos é célula de gordura, tá? E isso é muito inflamatório. Os adipócitos, eles fazem muita inflamação, tá bom? Então, benefícios do estradiol, que eu sempre falo. Aumenta a energia, aumenta a libido, a gente já sabe. O hormônio da libido da mulher é o estradiol, não é a... Não é a testosterona, a gente pode dar testosterona para ajudar, mas o grande hormônio é o estradiol. Se você tiver com o seu estradiol lá em cima, quando você está com seus 30, 32 anos, você está com a libido ótima, tá bom? Aumenta a concentração, melhora a memória, melhora a densidade mineral óssea, não preciso nem falar isso aqui, né? A gente já sabe, previne perda óssea, melhora o humor, regula a temperatura corporal, não vai deixar você ter os fogachos, e é responsável pela elasticidade e firmeza da pele. Por isso
que a gente começa a ter pele seca, a pele fica muito seca na época da menopausa, às vezes parece até que vai ficar craqueada, assim, né? Então, a gente precisa passar creme, é mesmo tomar muita água. Eu falo que na menopausa a gente tem que aumentar o consumo de água. Aqui, a progesterona, como eu falei para vocês, que é o primeiro hormônio a cair, começa a cair a partir dos 40 anos, da alteração de sono e humor, os ciclos encurtam e a gente vive uma fase de predominância estrogênica. E aí a gente vai ter o quê? Alteração de sono, como eu já falei, cefaleia e irritabilidade. A mulher está sempre irritada, parece que está numa TPM constante, né? Edema, ganho de peso, dor mamária, tudo isso é por causa de progesterona baixa, tá? Progesterona baixa causa isso. Pode começar a repor ela só na segunda fase, pode falar com o seu médico. Aqui é uma lista dos hormônios bioidênticos e os nomes comerciais deles. Então, assim, o que é um hormônio bioidêntico? Volta para mim. Doutora Cris, o que é um hormônio bioidêntico, esse tal desse hormônio bioidêntico? Então, hormônio bioidêntico, ou também chamado de isomolecular, é um hormônio que é igualzinho, quimicamente falando, igualzinho ao seu hormônio, igualzinho ao que o seu corpo produz. Então, quando você usa esse hormônio, que você usa ele por creme ou por gel, nunca por boca, o estradiol nunca por boca. Se você está ingerindo estradiol por boca, não é isomolecular, tá? Ele vai lá na célula e a sua célula não sabe que você está passando um creme de estrogênio. Ela acha que o seu corpo voltou a produzir estrogênio. A progesterona já, você pode usar. Tem a via oral, a progesterona é isomolecular, micronizada, natural micronizada, tem a via oral e tem via vaginal também. E tem um tipo que dá para você passar atrás dos joelhos. Esses aqui são os nomes comerciais, vou passar rapidinho. Aqui é quanto custa, como é que é o preço médio que eu tinha colocado. Então, por exemplo, essa marca aqui, Estradote, é R$ 163, é mais carinho. A Sandrena, 57 a 75. E aí, quanto que a pessoa usa, tudo isso certinho. Isso aqui foi uma aula que eu dei para médicos, que eles ficaram sabendo. Aqui os hormônios para via vaginal, os hormônios de ação local, que a gente pode usar na região, ó, o estriol, que é o 3, que a gente usa mais, né? O Ovestrion, que a gente mais usa, ou o promestrieno também. E agora vamos falar um pouquinho de melatonina. O que é melatonina? Então, melatonina é a que eu estava falando, que é produzida aqui na glândula pineal, que é o grande hormônio do momento. Ela é uma maestra, ela que manda em tudo. E ela é produzida a partir do triptofano. O que é o triptofano? O triptofano, ele é um aminoácido, a gente consegue ele através da dieta. E esse aminoácido, triptofano, ele produz a serotonina também. A serotonina que é produzida tanto no nosso cérebro quanto no nosso intestino produz muita serotonina, que a gente fala que é o hormônio da felicidade. A base dele, a matéria-prima, é o triptofano, tá? Vamos só para recordar aqui, ó, melatonina. Onde começa a produção dela? 20 horas, por volta das 8 da noite, e ela é muito influenciada pela claridade. Então, quando começa a cair a claridade, por volta de 7, 8 horas da noite, começa a produção de melatonina. E aí, o que acontece? Ela vai subindo até que ela atinge um pico entre 1 e 4 da manhã, tem esse platô entre 1 e 4 da manhã, que é quando ela atinge o nível máximo dela, e aí a glândula pineal descansa, a própria glândula pineal acaba desligando e descansando. E com isso, o que acontece? A gente tem uma faxina no nosso cérebro e diminui muito o envelhecimento. Então, por isso que pessoas que não dormem, que acordam durante a madrugada, vão envelhecendo. Você vê visivelmente na face dessas pessoas, né? Que elas estão envelhecendo. Por quê? Elas não têm, para ter esse pico entre 1 e 4 da manhã, a pessoa às 11 horas já tem que estar dormindo. Por isso que a gente precisa dormir cedo. É muito importante você, 9 horas da noite, estourando 10 horas, você está na sua cama, quarto tudo escuro, sem aquela luzinha vermelha ou luzinha azul da TV, coloca uma fita preta ali, porque a luz azul é a pior luz que a gente pode ter. Outra coisa, luz em excesso já foi provado que é cancerígeno, entrou na Organização Mundial da Saúde. Então, essa luz que não deixa a gente dormir, né? Que eles estão falando do problema das cidades muito claras, por exemplo, São Paulo, onde eu moro. Você apaga a luz do quarto, se você deixar a janela aberta, você não dorme, porque é tanta luz na rua, você não consegue mais ver estrela no céu. Primeiro por causa da poluição, mas também porque tem muita claridade. Então, a gente precisa de escuridão, precisa dormir cedo para ter essa produção de melatonina
já acontecendo às 11 da noite para poder ter o pico entre 1 e 4, para a glândula pineal própria descansar e você ter essa higiene no cérebro, senão você não vai ter isso, não vai se sentir descansada, tá? A melatonina ela é tão importante que ela não precisa de receptor para entrar nas nossas células. Em geral, todas as substâncias que passam no nosso sangue, por exemplo, a glicose, né, que é a energia, ele tá lá, ele precisa juntar com a insulina e aí junta no receptor e entra dentro da célula. Tudo é assim. A melatonina não, ela consegue entrar direto, ela não precisa de receptor. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ela é muito importante, né? Então, aqui, que eu já falei para vocês, que ela age no hipotálamo e na hipófise. No hipotálamo, ela manda produzir GNRH e TRH. Não precisa guardar esses nomes, não. Isso aqui foi uma parte de aula que eu dei para uma médica. E na hipófise, FSH, LH e TSH. O TSH, ele age na tireoide, mandando a tireoide produzir T3, T4. E o FSH-LH agem nos ovários. Então, por isso que acordar à noite acelera o envelhecimento, porque você não vai ter a produção. Então, se você não tem melanina adequada, melanina não, perdão, melanina é da pele, melatonina, se você não tem melatonina em dose adequada, você não foi dormir até 9, 10 horas da noite, você fica vendo mais um episódio da série, mais um episódio da série, mais um episódio, ou você deixa luz, alguma coisa clara no seu quarto, você não vai ter essa produção de GNRH e RH. Com isso, a sua tireoide não vai funcionar direito, o seu ovário. Por isso que a gente está tendo tanta incidência de menopausa precoce. Gente, está explodindo isso. A mulher brasileira, a maioria, entra em 45 anos. Quando eu estava na residência, lá 2004, 2005, a estatística era outra, era 48 anos. Então, olha como já antecipou 3 anos, e isso só nesse período de quase 20 anos, e a gente está tendo muito caso de menopausa precoce, que é a última menstruação antes dos 40 anos. A mulher para de menstruar, portanto, ela para também de produzir estrogênio e progesterona antes dos 40. E isso é muito grave. Por quê? Porque vai aumentar risco cardíaco ainda mais risco de osteoporose, mais risco de Alzheimer, tudo isso, né? A melatonina também tem outras ações aqui para eu falar para vocês, a nossa grande melatonina. Ela tem ação antioxidante, então, por isso que com o envelhecimento ela é o primeiro hormônio a cair, porque a melatonina alta, ela ajuda a mandar o envelhecimento lá para fora. Ela é anti-inflamatória, anti-câncer, já tem estudos fazendo em pacientes com câncer de mama e sem câncer de mama, e dosaram a melatonina. As pacientes sem câncer de mama, com o mesmo peso, mesma raça, tudo, mesmo estilo de vida, tem mais melatonina no sangue do que as que tiveram câncer. E aí eles pegaram só as pacientes que tiveram câncer de mama e viram que dentro das pacientes com câncer de mama, as que tinham melatonina mais alta tiveram uma resposta melhor ao tratamento. O que é resposta melhor ao tratamento? Elas ficaram mais anos livres da doença, ou seja, passou 5 anos, não teve recidiva, passou 10 anos, não teve recidiva, passou 15 anos, não teve recidiva, comparado que as que tinham melatonina baixa tiveram recidiva do câncer de mama mais cedo, tá? Outra coisa, ela é antitrombótica, então evita a trombose e ela melhora o perfil lipídico, melhora o nosso colesterol, né? Aqui é uma aula sobre tireoide que eu não vou falar agora. Tireoide a gente vai falar um outro dia. Vamos falar agora de fogachos. 11h23, ainda dá para a gente falar bastante. Vamos lá. Fogachos, o que são os fogachos? Fogachos são os calores das mulheres. Então, os fogachos, 87% das mulheres têm, as pesquisas falam, né? É muita gente, né? Vamos falar a verdade, muita gente tendo fogacho. E 10% dessas mulheres, das mulheres na menopausa, falam que não vão ter fogachos, de cada 100, 10. Eu duvido isso, tá? Porque de cada 10, uma não ter, se perguntar direito, ela tem. E 30% vão ter mais de 10 episódios por dia, gente. Imagina 10 episódios por dia de fogacho, de você sentindo calor? Não, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. E qual a causa do fogacho? É a baixa de estrogênio. Então, estrogênio baixo, ele não vai agir lá no centro termorregulador da temperatura, que está no hipotálamo, porque o estradiol, que é E2 é estradiol, tá? É o estrogênio que manda nesse centro termorregulador, e aí ele começa a ficar doido. E aí acha que a gente está muito quente, você está com febre, por isso que você começa a suar, para perder calor. E depois que você sua, fica toda molhada, você tem frio. Quer dizer, olha como o centro regulador da temperatura está doido, tá?
O que acontece, que a gente sabe hoje dos fogachos? Os fogachos, ele dá uma vasodilatação periférica. O que é isso? Aqui no colo e na face, no colo e na face, a gente vai ter vasodilatação. Os vasos sanguíneos vão dilatar. Por isso que a gente fica vermelha, chega a ficar vermelha. E aí a gente vai ter suor, deixa eu mudar aqui para vocês, suor e depois a gente tem o frio, tá? Então fica naquele cobre-descobre que eu falo sempre, né? Vocês vão ter, deixa o marido doido, acorda o parceiro também, e aí você acaba dormindo mal, atrapalha a sua produção de melatonina, a sua glândula pineal não vai descansar, você vai ficar velha mais cedo, vai aumentar mais ainda seu risco cardiovascular. E o que descobriram hoje? Que enquanto a gente tem essa vasodilatação no colo e no nosso rosto, na face, a gente tem uma vasoconstrição no cérebro e no coração. E isso é de uma importância catastrófica. Por quê? A gente está dilatando aqui, ficando vermelho e suando, e aqui dentro, no nosso cérebro e no nosso coração, os vasos estão se contraindo, estão tendo vasoconstrição. Então, a gente já está ligando os fogachos com aumento de risco de isquemia aqui no cérebro, então vai ter mais piora da memória, o raciocínio vai ficando ruim, aumenta a chance de Alzheimer e chance de evento no coração, de infarto mesmo, porque você vai ter essa vasoconstrição, com essa vasoconstrição acontecendo ao longo de dias, de meses e até de anos, se a pessoa não tratar, ela vai tendo, começa a contrair, começa a não ir sangue suficiente para o coração, por exemplo, para a parede do coração. E aí começa a ter áreas que a gente fala de microisquemias. O que é microisquemia? Micro é pequena, pequenininho, isquemia é falta de sangue. Então, umas áreas do coração pequenininhas vão ficando sem sangue, só que junto a um monte de pequenininha vai dando uma área grande. Isso no coração, microisquemias na parede do coração, na musculatura do coração e aqui no cérebro também. Por isso que vai piorar mais a memória, o esquecimento, aumenta a chance de Alzheimer, tá? Então, hoje, a gente trata fogacho, não é só para a mulher viver bem, para ela não ficar suada numa reunião que ela está lá jantando com todo mundo, e aí ela começa a ficar suada, e é até desagradável, né? Porque ela fica molhada aqui, está se abanando, de repente estamos no inverno e a pessoa está se abanando. Não, a gente trata fogacho para evitar essa vasoconstrição no cérebro e no coração. A gente trata fogacho para evitar que essa pessoa infarte com 60 anos. Se ela for infartar, que infarte com 85, ou que morra dormindo com 102, que nem infarte. Então, é para isso que a gente trata fogacho. Então, vou voltar aqui para o slide. Ó, vasoconstrição cérebro-coração, microisquemias, que eu falei, que é essa área de não ter sangue no cérebro e no músculo do coração. Vai piorar a enxaqueca, vai piorar a memória e aumenta a doença degenerativa. Doença degenerativa, o grande exemplo é o Alzheimer, mas existem outros tipos de demência que são neurodegenerativa, que é a célula cerebral ficando velha e morrendo, e aí tá tendo isso. Os fogachos, o que a gente pode fazer agora, que eu prometi para vocês? O grande tratamento é estradiol, não adianta. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer. Lembrar que os fogachos, eles são piores nos 2 primeiros anos, mas tem mulher que tem fogachos até o 90, tá? Então, não é assim, vai ter só 2 anos e vai acabar, porque tem ginecologista que fala isso, aguenta que passa. Não, gente, não passa, só vai ficando pior. Seu osso vai ficar mais fraco, você vai ter osteoporose, você vai ficar cada vez mais cansada, mais lenta, mais esquecida, mais chata, porque seu humor piora. Então, seus filhos não te aguentam, seu marido não te aguenta. No trabalho, você vira uma demônia. É verdade, isso acontece com a gente, isso aconteceu comigo também. Eu via que eu estava diferente, parecia que eu estava numa TPM constante. Que é isso, gente? Não estou me reconhecendo, não sou eu mais. Começa a perder paciência com coisas que antes você ia falar, tá bom, vai. A vida se encarrega da pessoa. Não, você começa a levar tudo para o lado pessoal, sabe? Isso é menopausa, a gente precisa tratar isso. Então, vamos voltar lá para os fogachos. Fogachos, eles têm o pico nos 2 primeiros anos, mas eles podem durar forever. O álcool, ele piora os fogachos, gente. Eu adoro uma tacinha de vinho à noite. Volta para mim. Adoro uma taça de vinho à noite. Mas se você está tendo fogachos e não está controlado ou acabou com esses fogachos, por exemplo, eu estou repondo estrogênio. Meus fogachos, eu não tenho mais fogachos. Então, eu tomo minha tacinha de vinho tinto à noite. Ótimo, tem até proteção cardiovascular. Uma tacinha, não falei uma garrafa, uma tacinha de vinho tinto à noite. Tinto seco, tá? Não é doce, não, é seco.
E aí tem prova científica disso. Uma taça de vinho tinto seco à noite. Por causa do resveratrol, e à noite tem porque as pesquisas explicam. Mas se você não está com o seu fogacho dominado, se você não disse adeus porque você está repondo hormônio, ou porque você está fazendo outras maneiras que dá para controlar o fogacho, ou até dizer adeus para ele, você não pode beber, porque o álcool ele piora o fogacho. Então, se você beber à noite, você vai ter fogacho de madrugada e você vai ter fogacho no dia seguinte. É batata. Bebeu à noite, não está fazendo reposição hormonal, vai ter fogacho de madrugada, vai acordar de madrugada suada e vai no dia seguinte também. Então, não pode ter álcool, tá? Modulação hormonal é o melhor dos mundos, ou seja, repor esse estrogênio, mas se você não pode ou não quer, tem gente que não quer repor, você pode usar chá de folha de maracujá. Então, como é que faz o uso do chá de folha de maracujá? Sempre me perguntam. Pega 10 folhas de maracujá, 10 folhinhas verdinhas, maracujá, dá para você comprar na feira, dá para comprar em lojas de produtos naturais, 10 folhas, ferve, a hora que começar a ferver, conta 10 minutos no relógio, e depois desliga e deixa mais 10. É tudo 10, gente, é muito fácil. 10 folhas, começou a ferver, 10 minutos, desliga mais 10 minutos de infusão. E aí você toma esse chá. Você pode tomar o chá até 2 xícaras grandes mesmo, aquela xícara assim de leite até, por dia. E de preferência você tome à tardezinha e à noite. Por quê? Porque os fogaços, eles são mais frequentes à tarde e à noite. E o maracujá vai te ajudar a dormir, é muito potente isso, então vai te ajudar além disso, tá? Outra coisa que tem é a amora miura. E aí a amora miura é chá de amora miura, que dá para fazer, dá para comprar, ou amora miura em cápsula também, tem várias marcas, dá para vocês comprarem de várias marcas, também ajuda a controlar e até dizer adeus aos fogachos, tá? Outra coisa, aí não tem jeito, se você tá no ápice do seu fogacho, gente, vamos tratar o fogacho. Você não quer fazer reposição hormonal, então vamos ter que fazer alguma coisa. Você vai usar chá de folha de maracujá, vai ou usar amora miura e vai retirar alimento inflamatório da dieta. Tem que tirar alimento inflamatório da dieta. Pô, doutora Cris, vou ter que parar de comer tudo isso? Vai. Tenta isso 3 dias, gente. 3 dias. 3 dias. Você vai ver que você não vai ter mais fogacho, tá? Eu sei que é duro ficar, não vai comer glúten, não vai leite derivados, nem açúcar, nada de bolo, biscoito. Você vai comer o quê? Verdura, arroz, feijão, fruta, tá? Agora bolacha, aquelas coisas, fast food, não, nada disso, tá bom? Outras coisas também que melhoram o fogacho, que já é provado, jejum intermitente. Jejum intermitente melhora. Então, você ficar sem comer 12 horas, você parar às 8 da noite, voltar só às 8 da manhã, isso tende a melhorar o seu fogacho, além dos esteatose hepática melhora também e melhora o perfil do colesterol. Pode ser até que você não perca peso, porque tem gente que perde peso fazendo jejum intermitente, tem gente que não. Mas mesmo você mantendo o seu peso, mesmo você estando gordinha e mantendo o peso como eu, você vai melhorar o seu perfil lipídico. O colesterol bom vai subir, o colesterol total e o colesterol ruim, ó, vai descer, tá? E você vai também acabar com a sua esteatose hepática. Acaba a esteatose hepática. 14 horas de jejum, 16 horas de jejum, não tem esteatose hepática que aguente, tá? Outra coisa, dormir cedo. A gente precisa dormir cedo. Para quê? Para ter a produção de melatonina ali entre começar às 8 da noite, tá 11 horas já produzindo melatonina, então você tem que estar na cama, pelo amor de Deus. Tem que estar na cama 9, 10 horas. A gente precisa dormir cedo. Tá? E é quarto escuro, sem barulho, vai ler um livro, duvido que você lendo 5 folhas de um livro, não vai te dar um soninho, dá um soninho, vai com luzinha assim, mais amarela, e aí você vai dormir. Nada de ficar vendo série, mais um capítulo, não, gente, faz mal pra gente, tá? Então tem que dormir cedo. Para quê? Para ter o pico da melatonina entre 1 e 4 da manhã. Você ter esse pico a 1 da manhã, manter esse pico até as 4 da manhã, que é quando a glândula pineal vai descansar e o seu cérebro vai ter uma faxina nele. Você vai se sentir acordar renovada, tá? Outra coisa que melhora, fogacho, orgasmo. Gente, amanhã, 8 da noite, sábado, 8 da noite, eu vou falar sobre libido. Não tem jeito, né? A pessoa tem um orgasmo, não tem como ela ficar
ela ter fogacho depois. Ela dorme, que é uma beleza. E atividade física. Ué, mas vou suar e vai melhorar o fogacho? Vai. Porque você está suando intencionalmente. Então, você está fazendo um movimento intencional. E vai liberar serotonina também, tá? Então, essa foi a aula. Deixa eu pegar aqui, interromper o compartilhamento, abrir minha tela para vocês. Isso. Deixa eu voltar aqui. Essa foi a aula de hoje sobre hormônios e fogachos. À noite eu vou falar um pouquinho sobre tireoide. Olha meu cabelo aqui descabelado. Vou falar um pouquinho sobre tireoide. E amanhã, 8 horas da noite, a gente vai falar sobre libido. Libido, libido, libido. Então, para você que está me vendo